novamente voltar para o nosso conteúdo, né? Que eu já dei uma subida aí, né, de conteúdo. Vamos lá. Os índios pernambucanos. Então, o que a gente vai conhecer agora, justamente, era quem eram esses índios pernambucanos, o porte deles, tá certo? E quantos índios eram. Olha só, os índios pernambucanos, dezenas de milhares. Ó. Então, era muito índio que se encontrava aqui nas nossas terras pernambucanas. Ó. Dezenas de milhares de índios, pertencentes na sua maioria ao grupo Tupi. Olha só aqui, ó, a nossa principal definição indígena do estado pernambucano, né? Aqui, ó, principal. Vou até anotar aqui, nota aí no seu slide, ó, a sua folha, certo? Aqui era o principal. Era quem? Os Tupi, tá certo? Era a principal matriz indígena que se encontrava no estado de Pernambuco. E como eram esses índios? Olha só. A forma de ser, né, desses índios eram índios que apresentavam um porte físico, né, uma estatura média. Eles eram robustos. Ó, peço para vocês corrigir aí. Eu errei aqui, né, mas aqui é robusto, certo? Corrige aí, por favor. Robustos, tá certo? Eles se destacavam nas suas colorações de pele, certo? Como uma pele bronzeada, devido ao sol escaldante, né, que acometiam esses índios. Certo? Eram grandes, novamente batendo aqui na mesma tecla, pode ser, ó, casca de banana para a nossa prova, certo? Ó, eram grandes caçadores e coletores. Eu coloquei aqui caçadores e pescadores. Eles também eram pescadores, mas eu abro aqui uma páginazinha aqui, né, um asteriscozinho, coloca aí, coletores, certo? Coletores, ó. Eles eram grandes caçadores e coletores e também pescadores, tá certo? Pescadores porque tinha, né, os seus mananciais de água no estado de Pernambuco, né, e eles pescavam lá. Caçadores, eles aproveitavam do tempo quando existia ainda a floresta, né, quando não tinha a devastação, e eles aproveitavam para caçar, certo? Da cultura de subsistência, olha lá, tópico do teu edital, presta atenção. Na cultura de subsistência, certo? O que eles trabalhavam? Aqui sim diferencia o nosso índio dos índios brasileiros lá do sul, né, de outros locais. Ó. Cultivava o milho, olha só aqui, ó, milho, ó, a mandioca, certo? Era a forma de subsistência indígena que a gente encontra ainda hoje, tá certo? Ainda hoje encontra isso aqui em cima dessa Serra do Araripe, tá certo? E a gente encontra bastante pessoas sobrevivendo do milho e da mandioca, certo? Os índios também cultivavam o fumo, né? Já introduziram aqui, ó, cultivo do fumo e do feijão. Então, aqui nós já podemos falar do tipo de economia do índio pernambucano. O tipo de economia indígena voltada para o milho, a farinha de mandioca, o feijão, o fumo. Olha só, é interessante. Nota isso aí no teu edital, na tua prancheta lá, faz na tua apostila, se você estiver acompanhando pela apostila, certo? Apesar das apostilhas estarem como estão, mas fica à vontade, você define a sua tática de estudo, tá certo? Então aqui nós temos os principais meios de subsistência desses índios que aqui habitavam, certo? Então, esses índios eles tinham descendência de outras tribos, como? Olha só, um fato isolado, falar sobre uma tribo indígena. Um exemplo, os Garanhuns. Ó, vou fichar aqui os Garanhuns. Ó. Quando eu falo os Garanhuns, tá certo? Eles já vêm de uma corruptela de outros índios maiores. Tá certo? Ou seja, tribos aonde estabeleciam raízes ou ramificações. Na maioria das vezes, essas tribos que eram tidas como os Tupi, tá certo? Eram não amistosos, eles travavam conflito com os colonizadores. E esses conflitos faziam com que eles se espalhassem, né? Isso fazia com que eles se espalhassem para outros locais. Eles mudavam, né? Isso. Eles chegavam a sair do seu local de origem, que é lógico próximo aos rios, e ir para locais mais desertos do sertão. Ali eles encontravam uma diferenciação do modo de sobrevivência que não tinha água para as suas necessidades físicas. Eles acabavam o quê? Morrendo de fome. Então, na maioria das vezes, aqueles que conseguiam se escapar, se adaptar a um novo meio, eles montavam ali outra ramificação. Aí já dava um nome. Vamos supor, dava o Xocó, os Garanhuns, o Chucuru, entendeu? Então, de uma definição maior, um exemplo, Tupi,
eles eram expulsos dos seus locais, iam para outro local e lá estabeleciam uma nova nome de uma nova tribo. Então isso chama-se ramificações indígenas, tá certo? Isso chama-se ramificações indígenas, tá certo? Então vamos aqui abordar. Esses índios, eles quando tiveram os contatos com os portugueses que aqui chegaram, eles sofreram bastante. Muitos desses índios pernambucanos, eles eram escravizados, muitos desses índios eles eram mortos, sem contar também, né, que esses conquistadores que aqui chegaram trouxeram várias desvantagens para os índios, né? Eles vieram armados, eles brigaram com os índios, né? Eles chegaram a dizimá-los bastante. E também, fora as doenças que os europeus traziam, né? Os índios não eram resistentes aos problemas europeus e acabavam acometidos com problemas de saúde que muitos desses europeus traziam para cá, para o Brasil, tá certo? Então, justamente isso se faz necessário entender também a mortandade que aconteceu com os índios, não só pelo fato de guerras, mas também pelo fato de doenças, de expulsão, tá certo? De migração para outros locais. Então, tudo isso é bastante importante para que a gente entenda, tá certo? A historiografia sobre esses índios, certo? Então, esses índios, além de ser índios que tiveram pouca oportunidade, né, em contato com os europeus, eles foram índios acometidos, né, acometidos pelos problemas que eles trouxeram para cá. Então vamos lá aqui ver algumas descendências, né, algumas descendências dessas tribos. Eram os potiguars, ó, potiguar, os caetés, né, lá da região do Caetés, que eles tinham como característica a agressividade, tá certo? Eles eram muito agressivos, de difícil contato, né? Os tabajaras, olha só aqui, ó, os tabajaras, tá certo? Outra ramificação indígena também, os chocós, os garanhuns da cidade de Garanhuns, os chucuru, os volvê, os pimenteiras, os funiô, os mariquitos, os pipianos. A gente vai abordar, certo, alguns desses índios, algumas do espaço geográfico que esses índios ocupam, certo? A gente vai abordar agora nesse nosso slide. Na ocupação com os portugueses, ainda falando, né, os índios, certo? Os índios ofereceram resistência. Eles não chegaram aqui de certa forma e não encontraram a paz, não, os europeus, né? Os índios, lógico, para defender o seu patrimônio, a sua geografia, eles lutaram, eles travaram conflito, mas um conflito, né, devastador mais para o lado indígena, né? Eles estiveram sendo aprisionados e, como agora há pouco eu tinha falado, né, e escravizados, né? Sem contar, novamente, repetindo, né, das doenças que eles eram dizimados, né, vítima desse contato europeu, né, entre os nossos indígenas que trazia esses problemas. Olha só, um dado importante é que hoje no estado de Pernambuco ainda hoje vivem cerca de 28 mil índios. Certo? Esse é um censo do Conselho Indigenista Missionário. E agora a gente vai abordar aqui, né, detalhado, um pouco mais detalhado, eu vou escrever, né, começar a escrever aqui algumas tribos indígenas e os seus locais que ainda hoje eles habitam, né? Estamos aqui, ó, primeiro, Capinauá, lá da região de Buíque, certo? Os Trucás, já foi questão de prova isso aqui, viu, gente? Ó, os Trucás, da região do Rio São Francisco, próximo à cidade de Cabrobó, certo? Nós temos aí o Aticum, tá certo? O Aticum, deixa eu escrever aqui, o Aticum, ele é típico da cidade de Floresta, Pernambuco, ó. Certo? Ele é típico lá da cidade de Floresta, o Aticum. Nós temos também o Chucuru, ele é típico da cidade de Pesqueira, nota aí no seu caderno, faz uma tabelazinha, né, que isso é interessante, tá certo? Nós temos o Cambiuá, eu vou escrever aqui maiúsculo para facilitar, Cambiuá, né? Cambiuá. O Cambiuá, ele tem o seu espaço geográfico voltado para a cidade de Ibimirim, certo? Ibimirim, certo?
Nós temos também o Pancararu. Deixa eu só caçar um espaçozinho aqui para colocar. Nós temos o Pancararu. Nota aí. Pancararu. Não vai dar, não tem espaço para colocar, mas eu vou falar aqui, você nota aí, tá certo? O Pancararu, ele está entre Petrolândia e Tacaratu, tá certo? E por último nós temos os Funiô. Eu vou colocar só o nome aqui para você escrever o nome correto, certo? E botar a definição aonde está localizado o Funiô. Outra tribo indígena que está nas proximidades da cidade de Águas Belas. Tá certo? Então, esses são os índios que ainda hoje descendem, tá certo? Que ainda hoje descendem nosso estado pernambucano, tá certo? Mas são os índios que ainda hoje, pessoal, ainda hoje, já trazendo um pouco para a atualidade, eles encontram vários problemas ainda, certo? Eles não vivem ainda de certa forma, eles não vivem de certa forma, né, falando, na boa paz não. Eles têm problema ainda com os poceiros. Quem são esses poceiros? Poceiros são aqueles agricultores que cultivam pequenas propriedades de terra, tá certo? Então, ainda hoje, né, a FUNAI está aí sempre batendo em frente, né, em prol do direito dos índios, mas ainda hoje esses índios, tá certo, sofrem ameaças desses poceiros, tá certo? Então, é um dado que você atenta a esse dado, tá certo? Que é um dado bastante pertinente para os nossos estudos. Então vamos aqui para o próximo slide. O nosso próximo slide ele já vem justamente falar sobre os primeiros contatos europeus, certo? Os primeiros contatos europeus com os povos que aqui estavam, no caso, quem são esses povos? Os indígenas, não é isso? Então vamos ler aqui, ó. Em 1500, tá certo? A esquadra de Pinzon, ela esteve no atual estado de Pernambuco, tá certo? Esteve no atual estado de Pernambuco. O navegador espanhol deu o nome de Cabo da Consolação, tá certo? Tentaram atrair os índios, dando miçangas, porém não aceitaram e mostraram-se ameaçadores. Pinzon recolheu para o Brasil e voltou para a Espanha. Nesse slide aqui, o que faz interessante, justamente, é a forma com que os índios já começavam a ser enganados pelos primeiros europeus que aqui chegaram lá para 1500, né? Isso na pessoa de quem? Ó? De Pinzon, tá certo? Na pessoa de Pinzon. Então, quando o Pinzon teve, faz-se necessário aqui, ó, interessantíssimo, pode ser questão de prova, tá certo? O que ele fundou aqui, ó? O que Pinzon fundou, certo? Se perguntar na prova, então você já está alertado que ele fundou o Cabo de la Consolación, tá? Um espanhol aqui, né? Que é assim mesmo, Cabo, certo? De la Consolación. Continuando aqui, ó. Então, ele veio fundar esse cabo, né? Pinzon teve aqui em 1500 nas terras do atual Pernambuco, tá certo? E uma das principais atitudes dele foi essa fundação do Cabo de la Consolación. Depois ele voltou para a Espanha, certo? Pinzon voltou para a Espanha. E mais tarde teve outro por aqui, né? Diogo Lepe, né? Que teve de passagem pelo estado de Pernambuco. Né? Ele teve uma brusca parada, tá certo? E nessa parada ele seguiu viagem para o sul, né? Ele só veio aqui demarcar, né? E confirmou o que realmente Pinzon tinha feito, né? Isso. O porquê da Espanha não oficializar essas terras? Eu coloquei aqui com falta no P aqui, ó. O porquê da Espanha não oficializar essas terras? Os espanhóis não vieram, Pinzon, depois Diogo Lepe, por que eles não oficializaram essas terras? De certa forma, gente, eles não oficializaram essas terras porque essas terras já pertenciam ao Portugal pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Certo? Houve um tratado onde foi dividido o Brasil em duas partes, né? Isso ficando um lado pertencente à Espanha e outro lado pertencente ao Portugal. Aqui faz necessário que a gente vai abordar principalmente o lado, né, voltado para Portugal, que é justamente o lado onde o Pernambuco se encontra, a capitania de Pernambuco, quando a gente for falar mais na frente, certo? Mais tarde veio Gaspar de Lemos, né, não foi o último, né, que se estabeleceu, Gaspar de Lemos, ele veio conhecer melhor essas terras e em 1501 desembarcou no Rio Grande do Norte e seguiu viagem para
o sul, mas antes confirmou novamente, né, o dito de Pinzon no Cabo da Consolação, né? Viu lá, normalzinho, que Pinzon já tem estabelecido lá. Então esses aqui são os primeiros europeus, né, que vêm para o atual estado de Pernambuco, né, mandado pelas coroas dos seus respectivos países, analisar o que estava acontecendo nesse período aqui, né? Américo Vespúcio também, ele veio por aqui também, né? O Américo Vespúcio, e ele também fez um importante fato histórico aqui, ó. Ele batizou o Cabo de Santo Agostinho, né? Hoje nós conhecemos o Cabo de Santo Agostinho, assim como conta a historiografia, né, a vinda dos europeus ao Pernambuco. Então ele veio fazer o quê? Ele veio aqui e aproveitou o dia, né? Ele fundou o Cabo de Santo Agostinho. Então são questões pertinentes, tá certo? Perguntar na prova, né? Tiver lá uma das assertivas, lembra-se de Américo Vespúcio, que fundou o Cabo de Santo Agostinho, tá certo? E em 1503, Portugal enviou ao Brasil outra expedição, mais uma expedição, dessa vez para explorar a costa brasileira sob o comando de Gonçalo Coelho. Essa expedição passou provavelmente pelo estado de Pernambuco. Então não foi várias expedições que os europeus mandaram, né? Foram várias expedições, e sempre essas expedições, né, eles vinham e tinham uma curiosidadezinha de passar pelo nosso estado de Pernambuco, tá certo? Olha só, um fato bastante importante, pertinente para a nossa aula de hoje, é falar sobre as expedições guarda-costas, tá certo? Não vai abordar nas apostilhas de vocês não, tá certo? Então vamos lá, galera, vocês estão um passo na frente em respeito disso aqui, ó. O que foi essas expedições guarda-costas? Olha só, vamos ler aí, ó. Os franceses estabeleceram em Pernambuco, negociando o pau-brasil. Olha só, os franceses tiveram aqui, ó. Por que os franceses vieram para... O que os franceses vieram fazer no Pernambuco? Com uma ausência depois, né, quando não houve mais ninguém, né, o rei português não mandou mais ninguém vir depois desses homens que eu acabei de citar, de certa forma, o Pernambuco ficou meio que abandonado. Meio que abandonado, e os franceses estavam ali pela costa do Maranhão, chegaram no Pernambuco, né, e estabeleceram um tipo de trabalho sujo aqui, né, que era justamente o de traficar o pau-brasil. Começaram a pegar o pau-brasil, e aí é onde é que nós temos notícia da primeira desmatação na nossa costa. É isso, na nossa costa. Então eles vieram aqui, arrancaram o pau-brasil, né, essa madeira tão importante para o comércio externo, tá certo? E com isso, tá certo? Com isso os portugueses ficaram sabendo. E lá para 1516 o rei de Portugal, né,